Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Hoje, um pouquinho mais tarde, haja visto que estamos preparando aqui para uma viagem. Daqui a pouquinho vamos ficar um pouco fora do ar, graças a Deus. Vamos tirar uns dias para olhar para outras realidades, meditar, contemplar e, sobretudo, hoje, olhando para a questão da festa da exaltação da Santa Cruz. Eu não vou entrar hoje no mérito da questão política, como alguns falam, né? Mas eu vou lembrar que ontem à noite a Câmara dos Deputados votaram de forma muito assim rápida algumas questões. Uma delas é a taxação dos jogos online. E também ontem nós tivemos a votação também da questão eleitoral para o ano que vem. Parece que estão flexibilizando algumas questões, tipo prestação de conta, ou seja, você é prefeito, está devendo, mas vai poder ser candidato. É assim, a Câmara, o Congresso trabalha de forma muito assim, para ajudar eles mesmos, né? Fazer o quê? Mas, tirando isso, tá tudo tranquilo. Hoje vamos ler o Evangelho de São João, no seu capítulo 3, versículo 13 ao 17. Lembrando que é o encontro de Jesus com Nicodemos. E Jesus hoje traz para nós a frase inicial desse evangelho, o versículo inicial: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Lembrando sempre da onde nós viemos. Tem uma canção que fala que meu lugar é o céu. É verdade. Nós viemos de Deus e para Deus devemos voltar. O céu, ele não pode ser apenas uma questão utópica ou talvez uma questão ideológica. O céu é uma realidade aonde nós devemos viver. E aquilo que Santo Anselmo nos ensina, Santo Anselmo que nos fala sobre a importância de já viver como se estivesse no céu. E isso nos falta às vezes. Assim como a gente olha para a nossa realidade hoje brasileira, com mais de não sei quantos milhões de religiões e não sei quantas mil igrejas, a gente tem que olhar que o contexto que Jesus encontra-se com Nicodemos pela noite é um contexto onde nós devemos entender que Nicodemos, mesmo sendo mestre e doutor da lei, ele tinha certas curiosidades, ele tinha certas inseguranças. A gente que trabalha, que reza, que prega todo dia, que frequenta a comunidade, que está todo dia na igreja, não podemos achar que a pertença a Deus, ou tampouco que nós que estamos em comunidade somos mais santos, ou mais puros, ou melhores do que os outros. A nossa vivência na igreja deveria ser uma motivação para aqueles que não são da igreja, para que os mesmos possam participar. Uma das coisas mais tristes que existe é a gente olhar alguns comportamentos, e sobretudo nosso, que somos de comunidade. Jesus hoje, quando puxa esse versículo, ele fala, Jesus a Nicodemos fala o seguinte: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. E a gente, quando vê isso, aqui uma teologia profunda, é reconhecer se nós estamos vindo de Deus ou se nós não estamos vindo de Deus. E aí, Jesus faz uma alusão à serpente do deserto, e ele traz para nós, aí na teologia, essa frase que o Filho do Homem será elevado, é uma das primeiras traduções em que fala do motivo da crucificação de Jesus. E aí a gente olha para aonde Jesus foi crucificado, para alguns grupos religiosos, Jesus foi numa estaca, não é isso? Para outros, ele não morreu, para outros grupos religiosos, ele apenas fez uma dança, e aquilo que Padre Zezinho fala, e é uma frase de Padre Zezinho, grande Padre Zezinho, ele fala claramente, alguns pensam que Jesus fez uma performance como um bailarino louco sobre uma cruz, quando na verdade Cristo entrega a sua vida para nos dar a vida. E aquilo que nós temos de São Teodoro de Estudita, quando ele diz que a cruz para nós é a árvore da vida,
A cruz para nós é a motivação para que possamos viver de fato uma vida nova. No batismo, quando nós somos batizados, recebemos, a primeira coisa que recebemos é uma cruz na testa. O ministro sagrado, quem preside o batizado, fala: receba a cruz de Cristo. Por esse sinal, receba a cruz de Cristo. E essa cruz colocada na fronte da pessoa, quando inicia o batismo, inicia ali sim uma pertença. O signo da cruz, como diz uma canção, o sinal da cruz que nos leva a entender o mistério. É pela cruz que a morte que nós recebemos em Adão morre. É pela cruz que nós somos recolocados dentro da realidade do projeto de salvação. Lembrando sempre que a exaltação de Santa Cruz, ela acontece nessa data de hoje, porque foi lá em 320 que Santa Helena, mãe, né, de Constantino, que deu liberdade de culto aos cristãos, lá em 313, Santa Helena vai buscar a cruz real de Cristo. E quando a pessoa tocava na cruz verdadeira, essa pessoa recebia alguma cura. A imagem da cruz, ao contrário de que muitos pensam, ela aponta para Deus, que é uma arte na vertical, e a arte horizontal, nos mostrando a nossa igualdade. Eu lembro muito bem quando eu, catequizando ainda, a minha catequista dizia: nunca deixe de usar uma cruz, pois a cruz ela representa uma aliança plena, uma aliança de amor e de vida. A exemplo do Antigo Testamento, naquela aliança que nós vimos no contexto de Noé, onde o arco-íris representava uma compaixão, onde Deus dizia que jamais destruiria o mundo de novo, a cruz é um cumprimento dessa promessa. É um sinal onde nós temos plenamente a salvação conquistada. O Cristo na cruz é o Cristo Messias, pois muitos foram crucificados, ainda são crucificados em alguns países. Muitos recebem a cruz como pena capital, mas somente o Cristo conseguiu vencer a cruz. A cruz, ao contrário do que muitos pensam, ela não pode ser para nós um sinal de vergonha, como de São Paulo Apóstolo, ou de loucura. Ela é um sinal que o amor de Deus nos chamou à vida e à vida plena. Vivendo o Evangelho hoje, nós, olhando esse encontro entre Jesus e Nicodemos, devemos entender que uma das frases mais fortes que esse Evangelho traz é essa: Ele é a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho unigênito para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo cita esse versículo, todo mundo gosta de citar esse evangelho, todo mundo gosta de citar esse capítulo, todo mundo gosta de ficar usando esse capítulo como base até mesmo para bom dia, etc e tal. Mas não percebe que a entrega do Filho do Homem nos pede também uma entrega de amor. Deus, nosso Pai, ao trazer seu Filho à terra, no seio da Virgem Maria, ele traz para nós a obrigação de vivermos plenamente a nossa vida humana dentro do contexto daquilo que ele viveu, dentro do contexto daquilo que ele é para conosco. O Evangelho de hoje, ele não pode ser uma utopia. Nós sabemos que utopia é um lugar que aí não existe em alguns casos, mas tem que ser uma realização. A bela imagem da cruz que nós ostentamos em nossos peitos, que colocamos nos altos das nossas igrejas, deve ser um sinal que a vida plena existe, que a dignidade do ser humano na questão do trabalho social, na questão da pastoral social, deve ser uma realidade. Bom, eu paro por aqui, louvando a Deus pela graça da vida, pedindo a Deus que nos ajude e pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus dos nossos inimigos, né, que possamos nós morar com Deus um dia, sempre, mas já viver com Deus nos dias de hoje, onde nós estamos. Fiquemos com Deus. Feliz quinta-feira, hoje de folga, graças a Deus, por isso até mais tarde. Eu sou Daniel Nonato.